Olá, sejam bem-vindos ao programa ABCD ESG Sustentabilidade para Empreender. Hoje comigo, Guilherme Veghi, que é o CEO do Grupo Malvi. Guilherme, seja muito bem-vindo aqui ao ABCD ESG. A gente vai conversar um pouco sobre sustentabilidade para o empreendedorismo, contar um pouco da trajetória do Grupo Malvi, da sua experiência também e as importantes ações que estão sendo desenvolvidas hoje no âmbito do grupo e que tem impacto social, ambiental e também trazem diferenciais de governança. Seja muito bem-vindo aqui. Queria primeiro que você contasse um pouco dessa experiência de conduzir um grupo tradicional, familiar, que tem projeção e que hoje assumiu compromissos com essa agenda ESG. Seja bem-vindo. Prazer, obrigado pelo convite. Um tema tão caro para mim e para o grupo de tantas décadas, né? Fomos fundados lá atrás em 68, muito para atender a dor do cliente naquele momento, que muitas vezes tinha algumas demandas e algumas reclamações, seja de pontualidade de entregas dos fornecedores da época, mas muito em cima de qualidade, né? Então, o desafio principal e o objetivo principal era criar uma indústria na época e marcas que fossem relevantes, mas que atendesse principalmente essas dores, né? E a qualidade, quando a gente fala de qualidade superior dos produtos, com aumento de vida útil daquele produto, hoje se mostra talvez a decisão mais acertada, né? No que tange a sustentabilidade, a meio ambiente, né? Fazer produtos que durem, né? Que não sejam descartáveis, né? No passado, nosso setor mudou muito, né? No passado a gente usava na média 30, 40 vezes a mesma peça de roupa, né? Esse número baixou para 7 vezes. Na média global hoje, a cada peça de vestuário a gente usa 7 vezes antes de doar ou jogar fora, o que quer que seja. Isso cria um impacto global. O mundo produz 80 bilhões de peças de vestuário por ano. E cria um impacto que é o equivalente, porque a gente acaba não tendo esse acesso, a gente não vê para onde essa roupa vai, né? Mas hoje um caminhão de lixo por segundo repleto de roupas é despejado em algum lugar do mundo, né? Do pós-uso daquilo que a gente faz. Então, acho que o objetivo principal nosso desde a fundação foi fazer as coisas com qualidade, com durabilidade, né, para que elas sejam mais atemporais. Isso, obviamente, briga um pouco com o nosso setor, que a gente está lá também para suprir um desejo, né, seja de autoestima do consumidor, ao se sentir bem, ao se sentir bonito, né, ou realizado com a peça. Então, esse é o grande desafio, né? O nosso setor, quando a gente fala de marcas, né, é muito bom de contar histórias, né? Então, o nosso setor acaba começando a jornada de ESG pelo departamento de marketing, né? Que é uma das nossas brigas, né? Acho que tem muita verdade em tudo aquilo que a gente faz, que sempre foi por propósito, né? A gente começou essa jornada muito antes desse tema se tornar moda. E a gente sempre decidiu partir para essa jornada de ESG através de inovação e de fazer coisas em escala, né? A gente vê muito no mercado, às vezes uma determinada marca lança uma camiseta sustentável, feita de uma forma diferente, ou que economiza água, alguma coisa. E às vezes, ou muitas vezes, esse produto não equivale a 0,1% do que aquela companhia produz ou vende. Então acaba sendo até um serviço assim, para o setor, porque ele cria um pouco de awareness no consumidor, mas acaba não mudando o impacto que o setor gera, né? Eu sempre falo que nosso setor de moda é o segundo setor que mais polui o mundo, né? De emissão de CO2. Então, 10% da emissão de CO2 global é feito pelo setor de moda, que a gente até acha meio contra-intuitivo, assim, ao comprar uma peça de vestuário, a gente não imagina o que tem atrás daquela cadeia, né? Então a nossa decisão, imaginar outros números, né? 23% de todos os químicos consumidos no mundo são consumidos
pela indústria têxtil, né? 20% de poluição de rios e oceanos também é feito pela indústria têxtil. Então, acho que a gente, de forma pioneira lá atrás, muito por essa visão de fazer uma produção mais sustentável, em escala, através de inovação, né? Então, hoje a gente tem resultados muito interessantes, né? Se vê no mercado nacional, qualquer peça de vestuário que se compra, as nossas consomem no mínimo 25% menos água do que qualquer outra marca que tem no país, redução de CO2 e tudo mais, né? Então, acho que através de inovação a gente consegue trazer essa agenda aí e falar alto sobre isso hoje para que a gente mude um pouco a cara do nosso setor. Acho que a saída está muito pelo consumidor, né? Se o consumidor exigir, né, transparência das suas marcas, né, a indústria vai mudar muito mais rápido. Guilherme, tem uma questão bem interessante no que você está trazendo, que é assim, se a gente olhar para frente, ainda tem muita coisa para fazer e o desafio realmente de mudanças climáticas e combate ao aquecimento global e controle, especialmente dessa questão de geração de resíduos, ainda o desafio é muito grande. Mas se olhar para trás, desde o nascimento do grupo, né, em 1968, e a gente entender essa jornada toda de avanços, de modernizações, de inovações que vocês têm feito, tem aí também um caminho muito longo que vocês já percorreram. E me chamou a atenção que desde o início você coloca a questão de ouvir o cliente, né, o consumidor. E você tocou nesse ponto agora de novo, no final da resposta, que é essa parceria, né, que as empresas hoje precisam fazer para, junto com os clientes, conseguir avançar nessa agenda. Como é que vocês estão se posicionando hoje para garantir isso, né, de ouvir o cliente nessa jornada aí? Porque existe aí uma quantidade de fatores aí na comercialização, na produção do produto, no uso do produto, depois no descarte do produto. Como é que vocês garantem isso hoje nas operações do Grupo Malvi? No início foi muito em cima de propósito pelo tema mesmo, né? Porque das pesquisas que a gente vem fazendo nas últimas décadas, não era um tema que o consumidor se preocupava, né? Então começou muito pelo propósito de vontade de fazer algo diferente, né? Hoje em dia esse cenário mudou, um pouco menos ainda no Brasil, países menos desenvolvidos, um pouco mais em Europa, também um pouco mais do que Brasil nos Estados Unidos. E a gente tem números bem interessantes que refletem um pouco dessa mudança de comportamento do consumidor, né? Um número que me surpreendeu quando eu li: os jovens de 18 a 29 anos de países desenvolvidos, 46% deles, antes de comprar uma peça de vestuário, analisam o seu preço de revenda. Então a gente faz isso com carro aqui, né? A gente compra de uma marca que acha que vai perder menos valor quando a gente vender esse automóvel daqui 2, 3 anos, né? O jovem está fazendo isso com roupa, né? E o que faz a roupa perder menos valor, além, obviamente, da marca, é a durabilidade, é a qualidade daquele produto, né? Então, mesmo sem querer, né, ou mesmo sem saber que ele quer, o consumidor, ele tem dado hoje prioridade a essas marcas. Lógico que a pergunta que sempre vem também: é mais caro produzir, né, ou criar um negócio de uma forma mais sustentável? Porque o consumidor ele não paga mais por isso, né? Mas quando ele tem uma escolha a mesmo preço, ele prefere algo que seja, enfim, mais sustentável. Isso já é bastante claro, né, no consumidor, no cliente. Muito, muito. Então, ele vai pagar mais, às vezes, ou pela marca ou pelo atributo funcional daquele produto, né? Mas se isso tudo for equivalente, ele tiver um plus ali de ser algo que tenha menos impacto, ele faz essa escolha, né? 74% também desses mesmos jovens em países desenvolvidos têm uma lealdade maior a marcas que têm, seja programas de circularidade, ou seja um menor impacto em toda a sua cadeia, né?
Então, a resposta é, no começo não ouvimos esse consumidor, até não teríamos feito muita coisa se simplesmente tivéssemos o ouvido, mas hoje a gente já consegue ver essa mudança bem interessante assim, no consumidor. A gente vê o nosso próprio crescimento nesses últimos anos, né? Ele se dá também por conta de toda essa exposição e dando mais voz aos problemas do nosso setor e o que a gente vem fazendo de diferente, de novo, através de inovação, né? 70% do que a gente tem dentro do nosso guarda-roupa não é usado ao longo do ano, né? Então, se você imaginar o impacto que tem para a gente ter tudo aquilo pendurado no nosso guarda-roupa, ou que tudo foi usado de químico, de recurso, de água, naquele processo, faz a gente pensar, né? Quando eu li esse dado, uns 2, 3 anos atrás, eu falei, putz, não deve ser 70%. Quando eu dei uma olhada no meu, era isso, né? Tem muita coisa que a gente fala, putz, vou passar para frente essa roupa que eu ainda vou usar, e passa um ano a gente acaba não usando, mas tem muito recurso ali, natural usado, né? O que a gente mostra para o consumidor, através aí de parcerias com brechós online, uma porção de coisa que tem dinheiro nesse teu guarda-roupa, né? Se a gente revende isso que tem ali dentro, dá mais uso, né? Porque vindo do fast fashion, esse uso de 30, 40 vezes a gente usava uma mesma peça, caiu para 7, a gente precisa dar mais vida a esses produtos. Primeiro, os produtos também de fast fashion têm uma qualidade inferior, então a gente acaba se posicionando com produtos mais atemporais, de uma qualidade superior, que a gente consegue dar mais vida, né? Que a gente use ele 7 vezes e outros, né, tentando fazer que se aumente esse número, mas que outros usem essa mesma peça depois mais vezes. Bom, tem duas questões aí muito interessantes. Primeiro, você é um embaixador do clima, do Pacto Global da ONU, e tem circulado por eventos internacionais. Uma questão interessante, o design brasileiro hoje começa a se diferenciar. Você tem sentido isso? Em que medida é esse DNA brasileiro aí, que tem aí questões ambientais complexas para enfrentar, se encaixa dentro de uma estratégia ESG e pode ser um ativo interessante de competição ou de inserção do país e dos produtos brasileiros no mundo todo? Na COP do ano passado, na 26, a gente fez algumas apresentações lá, a apresentação do nosso plano 2030 de ESG, também alguns casos práticos do que já fizemos para enfim, diminuir o uso de recursos naturais e tudo mais, mas o que mais me impressionou lá foi o tamanho da delegação brasileira, né? Se não me engano, foi a maior ou a segunda maior delegação de qualquer país lá. Muito vindo também pelo setor privado, né? Então a gente tem... A participação foi grande, né, do setor privado. Muito grande. E me impressionou bastante, assim. Tem uma agenda, quer dizer, tem uma agenda ESG dentro do setor privado que é muito grande. Começa um pouco também para os investidores começarem a falar sobre o tema e exigir das suas empresas que tenham planos e políticas, né, até públicas, né, em cima desse tema. Então começa aquela discussão em conselho, depois vai descendo até para diretoria, né, o corpo diretivo das empresas começar a entender o tema e entender o valor de realmente se aplicar isso. Não é simplesmente algo que gera custo para as companhias, mas a gente melhora a governança, a gente diminui o risco, a gente potencialmente melhora a lealdade do consumidor, estando atento a isso, né? Eu sempre falo que essa mudança vai se dar pelo amor ou pela dor. No nosso caso, começou via propósito, claro, mas eu acho que quem tem filhos hoje, 10, 12, 15 anos, escuta essa molecada falar, é o jeito de questionar o próprio consumo em si. A empresa que não tiver, ou a marca que não tiver verdade por trás daquela sua estratégia, ela pode se ver em maus lençóis em algum momento, porque o consumidor está mudando muito rápido.
Bom, outra questão interessante também é a interação das empresas, seja ela o tamanho que ela for, grande, média e pequena, hoje fazendo parte de uma mesma cadeia. Como é que vocês organizam isso dentro do grupo o Malve? São fornecedores de diversos tamanhos, são colaboradores de diversos perfis, são clientes também de diferentes perfis, e no meio dessa cadeia, a logística, a questão da distribuição. Como é que vocês encaram esse desafio de colocar toda a cadeia dentro dessa mesma estratégia ESG? No passado, quando se olhava muito mais pelo tema sob o ponto de vista de inovação, de eficiência, a gente era muito fechado, né? Então, não se permitia visitas, não se permitia uma porção de coisa, até porque tinham diferenciais ali dentro que não queria, obviamente, que os concorrentes tivessem, né? Quando a gente foi olhar para a ESG com mais profundidade, a gente falou, putz, mas eu não quero ser o mais sustentável sozinho, né? Se eu tenho 1%, 2% de share do meu setor, meio que eu não faço muita diferença se eu não acabar influenciando todo mundo que está em volta da gente, né? Então, a primeira decisão foi aumentar drasticamente o nível de transparência, né? Com o setor, com a cadeia para trás, né? De fornecedores, dos menores aos maiores. E isso passa por algumas decisões importantes, difíceis muitas vezes. Por exemplo, todos os meus fornecedores hoje estão no meu site, né? Isso vindo de alguém que, né, não permitia visitas para não colocar os seus diferenciais para o mercado. Então, a gente foi de alguém que era muito fechado. 3 anos depois, a gente está agora há 4 anos consecutivos entre as 20 empresas mais transparentes do mundo no nosso setor, a primeira do ranking no Brasil. Então, primeiro, exige um esforço de transparência, né? E de dar muita exposição para esse tema. Aí é trazer a cadeia mais para perto, abrir nossas fábricas para os fornecedores testarem produtos novos, né? E a partir desse ciclo virtuoso, né? Hoje a gente tem não só fornecedores nacionais como internacionais, priorizando a nossa companhia no lançamento de qualquer produto, porque ele já testou nas nossas fábricas anos antes do lançamento. Então isso acaba criando um ciclo de inovação ao abrir as portas, né? Obviamente que quando a gente fala de grandes empresas multinacionais ou fornecedores grandes e relevantes que temos no Brasil, eu acho que isso é muito mais claro porque já está na agenda, né? A grande dificuldade é a gente conseguir influenciar o fornecedor médio e o pequeno, porque como ele é B2B, né, ele não vende para um consumidor final, ele vende para uma outra empresa, nós, por exemplo, ele não tem recebido, ele recebe de nós essa exigência por melhoras e até abertura para a gente trocar boas práticas, mas ele não sente da cadeia toda essa exigência. Então acaba justamente no elo da cadeia onde mais usa recursos naturais é quem não está se mexendo, porque ele não está sentindo essa demanda do consumidor, porque ele tem esse outro intermediário aqui que não tem cobrado. Então, a nossa decisão foi muito de influenciar a nossa cadeia através do consumidor, exigindo para conseguir mudar. Senão, esse ciclo aqui demoraria décadas para mudar. Então, desde treinamentos, a gente lançou o desafio recentemente, acho que uns 6 meses atrás, onde a gente conseguiu pegar roupas de pós-uso, então roupas que tinham sido usadas aquelas 7 vezes na média, conseguir desfibrar essas roupas, né, e fazer novamente um fio a partir daquilo para reciclar e fazer a gente lançou um primeiro moletom que, enfim, já viveu inúmeras histórias ali, porque já foi usado a maioria daquela matéria-prima. A gente mostrou que é possível fazer dentro de um custo que seja economicamente viável, fazer isso em escala. Então, através dessas iniciativas, muitas com esses parceiros da cadeia, a gente enxerga uma oportunidade de também olhar para esse tema. Então, hoje a gente é super aberto, a gente recebe muito todos esses
players da nossa cadeia para mostrar um pouquinho de como a gente começou, por onde começa essa jornada e como cortar alguns caminhos de aprendizado. Bom, uma característica desse segmento é uma indústria muito capilarizada e muito pulverizada, né? Assim, você tem fornecedores aí de tudo quanto é tamanho, mas é uma rede muito grande. Esse é um desafio específico desse setor, que é um fenômeno não só do país, mas do mundo todo. Esse diferencial ESG permite maior competitividade, por exemplo, com a indústria que hoje vocês competem lá na Ásia, por exemplo. É um diferencial, é um fator de vantagem hoje competitiva para vocês aqui no Brasil, já ter adotado esse tipo de programa ou de medida? Acho que em alguns investimentos desses, sim, né? Então, tem muito investimento que a gente fez e programas que a gente fez com fornecedores, que hoje aquele determinado produto é mais barato fazer, desta forma, a consumir menos recursos, de uma forma mais sustentável, é mais barato fazer do que do jeito antigo, da forma antiga, a forma onde o mercado ainda opera, e outros não, né? Acho que inovação é muito de tentativa e erro. Então, tem algumas formas de tratar esses pequenos fornecedores, por exemplo, os terceirizados de costura. Por exemplo, às vezes tem uma empresa que tem 10 costureiras, onde ela subcontrata para diferentes marcas, né? Se a gente olha para e muitas empresas olham para esse pequeno empreendedor, que tem os seus 5 funcionários, 10 funcionários, 15 funcionários, como, olha, deixa eu tirar um custo fixo aqui dentro do meu negócio e torná-lo variável, né? E se minha demanda variar, eu vou contratar ou não contratar naquele momento. Então, tem-se um problema nessa cadeia, o que gera informalidade, né? 70%, 80% às vezes do custo dessas empresas é um custo de folha daquelas costureiras que ali estão, né? Então, no início tinha uma dificuldade. Nosso setor tem algo chamado ABV-Tex, que certifica toda a questão de direitos humanos e tudo mais dessas pequenas empresas. Então, muitos negócios enxergam esses pequenos como uma solução mais até fiscal, né? Porque tributariamente esses negócios pagam um pouco menos de tributos. E eles enxergam isso do ponto de vista de risco. Então, olha, eu não vou ser mais de 20% da relevância daquele pequeno negócio, porque senão se esse negócio né, quebrar, eu sou solidário, né? A gente pensa justamente o contrário. Eu não quero ter 20% desse negócio, eu quero ter 80%, eu quero ter 100% desse negócio. Uma vez que eu consigo entrar e ser mais relevante, prover treinamento para essa turma, eu vou gerar um turnover menor, né? E, consequentemente, uma eficiência maior, né? Eu quero que esse cara... A gente tem 200 empresas hoje, quase perto de 200 empresas que prestam serviço de costura para as nossas marcas, né? Eu quero ter 80% de participação, 100%, porque se eu garanto que eu estou auditando o meu risco e se eu garanto que ele seja economicamente viável, eu diluo mais esse risco ao estar próximo e ajudando esse parceiro do que ser menos relevante e ter menos risco quando, porventura, esse cara quebrar. Bom, Guilherme, a gente está chegando já ao final do nosso programa aqui. Eu queria, antes de encerrar, perguntar um pouco sobre pandemia. Afinal de contas, a gente atravessou aí 2 anos muito desafiadores, né, com a pandemia. Como é que foi atravessar isso e avançar com essa agenda ESG durante esse período? Olha, para a gente... Eu li um livro muitos anos atrás que quando a coisa aperta, quando fica difícil, a gente precisa se aproximar dos nossos valores, né? Quando a gente lê, a gente acha bonito e tal, mas foi um momento de muita reflexão. Em março de 2020, eu disse, pô, e agora? O que a gente faz? Momento onde ninguém paga ninguém, né? Porque o fornecedor, você não paga porque também o teu cliente não está te pagando. E ali foi um momento de uma decisão bastante importante, né? Que são, de fato, os meus
valores, né, enquanto companhia. Então, quando a gente fala muito em relações duradouras, né, com as nossas pessoas, funcionários, com o negócio, então cadeia, fornecedores, clientes, e a gente fala que sustentabilidade para a gente é a nossa relação duradoura com o planeta. Quando a gente olha o negócio, são milhares de pessoas sendo demitidas naquele momento, e a gente falou assim, olha, antes de fazer isso, vamos tentar algo diferente aqui. A gente tentou fazer máscara muito cedo, bem no início mesmo, acho que na primeira semana de lockdown a gente já estava produzindo muito mais pelas demandas dos hospitais, né? Isso que máscara é avental, dos hospitais nas cidades onde a gente tinha planta industrial, né? Então a gente acabou fazendo, antes da primeira redução de custo, a gente acabou fazendo ainda doações para esses hospitais. Quando a gente viu, a gente tinha um produto, né? E tinha um canal de venda, porque o Brasil inteiro, de repente, precisava comprar máscara e não tinha. A gente acabou fazendo algo como 60 milhões de unidades de máscaras e mais acho que 15 milhões de aventais para hospitais. E vendemos isso, né? E conseguimos, com esses recursos, contratar as pessoas que estavam sendo desligadas na região. Para ter uma ideia, a gente contratou 3 ou 4 mil pessoas em 30 dias, né, para aumentar essa capacidade produtiva, pegando justamente essas oficinas de costura, né, que trabalhavam para outras marcas, que estavam sem receber, que estavam sem trabalho, sem ter o pão na mesa. E a gente pegou essa cadeia toda e trouxe para o nosso negócio, né? Com isso, obviamente, você ganha credibilidade, né? Com todo esse trabalho, a gente conseguiu aumentar o tamanho do nosso negócio. E o outro tema que é bastante relevante é a mudança do padrão de consumo mesmo, né? Há 5 anos atrás, talvez eu estaria aqui de camisa, de blazer, como brasileiro, e isso é global, a gente ficou mais informal, né? Quando vem de reuniões online, muito mais em casa e tudo mais, isso beneficiou muito o nosso negócio, né? Porque, obviamente, faço camiseta, jeans, sarja e não faço alfaiataria, né? Então é um negócio que acabou beneficiando muito o nosso negócio. Logicamente, marcas fitness, acho que tem alguns números bem interessantes, assim. Crescimento de pijama, a gente ficou muito em casa, então a linha de pijamas cresceu 500% em 2020, né? A gente viu isso no primeiro mês. 3 meses depois veio o fitness, né? A gente estava mais em casa, sem fazer exercício, tomando um vinhozinho a mais, e a gente viu a necessidade de começar a se exercitar um pouco. Então depois o fitness, então tem uma mudança bastante grande aí de padrão de consumo de vestuário. Guilherme, excelente, muito obrigado pela participação aqui no ABCD ESG, foi um prazer conversar, a gente fica aí na expectativa de voltar a conversar no futuro, já numa outra situação. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, obrigado. Muito bem, quero agradecer também a sua companhia assistindo ao ABCD ESG, Sustentabilidade para Empreender. Você está no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Até a próxima semana, até lá.